Fisiologia da Alma, Livro do Espírito Ramatiz, escrito através do médium Hercílio Maes, capítulo 81. Então vamos a mais uma pergunta. Certa vez ouvimos pessoas entendidas no assunto terapêutico afirmarem que a homeopatia não evoluiu. Podeis dizer-nos alguma coisa a esse respeito? Então responde Ramatiz. Um dos princípios mais importantes da homeopatia é o estudo das reações recíprocas do indivíduo em contato com as manifestações mais comuns de sua moradia física. O corpo físico, né? Muitos dos princípios adotados por Hahnemann, Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, já estão em franca aceitação pela medicina alopática, embora ela só os reconheça sob outros aspectos e queira negar-lhe a prioridade na prática homeopática. Os homeopatas, como já vos dissemos, sempre consideram o homem enfermo também em suas relações com o ambiente que vive, pois, além da necessária pesquisa das causas mórbidas geradas na intimidade da criatura, estudam-na em qualquer analogia que ofereça com o próprio mundo exterior onde ela opera. Como a homeopatia fundamenta-se em princípios imutáveis e sob as leis permanentes que garantem a estrutura definitiva da doutrina, é evidente que a sua evolução só poderia ser constatada na multiplicidade e na variedade da aplicação de novos medicamentos dinamizados. À medida que aumenta a população terrena, também cresce o número de novos tipos psicossomáticos e passíveis de novas oportunidades terapêuticas dos medicamentos dinamizados. Assim como as leis e as regras espirituais que governam o mundo terreno são imutáveis e certas, também as leis que fundamentam a homeopatia não se alteram, nem se substituem em qualquer época ou em qualquer latitude geográfica do orbe. As suas leis não evoluem porque são princípios definitivos e derivados das próprias leis que governam a vida espiritual. E que também são fixas, como o próprio Deus, que não evolui, pois já contém em si mesmo o máximo de sabedoria, poder e vontade. Elas regulam a afinidade entre as substâncias e coesão entre os astros e a afinidade entre os seres, pois derivam de uma só lei, que é a lei do amor de Deus. Aquele amor que Jesus trouxe no seu novo mandamento, quando ele diz lá no capítulo 13, versículo 34 do livro do Evangelho de Jesus, segundo João: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu, Jesus, vos amei. Ainda deu uma regra no versículo seguinte, no 35, ele diz: nisto conhecerão todos os meus discípulos. Então, quando Jesus deu esse novo mandamento, essa lei do amor de Deus, que é a única religião mesmo de Deus, é o amor. Jesus disse: Deus é amor. Bom, vamos lá, senão vou entrar no Evangelho aí. Então, que é a lei do amor de Deus, expressando-se por várias formas e planos da vida cósmica. E por isso que, tanto no passado como no presente, e como será no futuro, a lei de que os semelhantes, entre aspas, os semelhantes curam os semelhantes, permanece disciplinando o processo da cura homeopática, sem qualquer alteração em seu fundamento imutável. Esta é uma das principais verdades científicas da homeopatia, e sob essa lei,
mantém-se a mesma qualidade original desde a sua consolidação, pois só mediante a modificação de tais princípios fundamental é que, então, mudar-se-ia também a doutrina na medicina infinitesimal. Vamos a mais uma pergunta. Mas a descoberta de novos medicamentos também não comprova que a homeopatia precisou de outros recursos terapêuticos e que, portanto, carece de progredir? Então responde Ramatiz, porque tem uma sistemática das grandes indústrias da alopatia, né, que querem enriquecer os donos, os monopolizadores da doença, né? Que eles estão preocupados em vender remédio, não é curar o doente. Que curar o doente acaba a fonte deles. Vamos lá, Ramatiz. O progresso da homeopatia só será compreensível na sua maior amplitude de serviços terapêuticos ou com a identificação de novos tipos de enfermos para a sua área de aplicação medicamentosa. Além dos medicamentos seculares, também foram dinamizados novas substâncias que assim puderam atender a novos tipos de enfermos, alguns cujos temperamentos sui generis são mais afins à inquietação do século atômico. Em face da complexidade e superatividade em que viveis atualmente, vive o homem moderno, também aumentaram as suscetibilidades dos indivíduos que são obrigados a constantes mutações que lhe aceleram as reações temperamentais e sensibilizam-lhe o psiquismo, prem de angústias cotidianas. Assim é que os homeopatas modernos também encontram tipos mais sutis e complexos para sua costumeira identificação psicofísica, pois não podem desprezar as suas inesperadas reações próprias da vida bulhenta, das cidades e das mil adaptações na atmosfera saturada de eletricidade, emanações químicas e crescente radioatividade, pois que não sucediam no tempo das experimentações de Hahnemann e dos seus devotados discípulos. Vocês sabem, ouviram falar que depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, houve uma atomização molecular em que se abriu portais e desencadeou uma série de novas doenças. E não foi só ela. Depois, a França, a China, os Estados Unidos fizeram muitas experiências com armas nucleares nas ilhas do Pacífico. Se vocês procurarem direitinho, né, a ilha de Bikini, por exemplo, está contaminada até hoje. E eles fizeram detonações terríveis de armas nucleares lá, ou outras armas que a gente não sabe, né? A bomba de cobalto, a bomba de hidrogênio, né? São coisas terríveis que afetam o planeta todo, porque são armas nucleares atômicas que produzem efeitos colaterais que a humanidade não tem noção ainda do que, né, do que está contaminado aí no ar. Mas vamos lá. Eles hoje se veem obrigados a entregar um processo semelhante ao que na medicina alopática se costuma fazer com os doentes alérgicos, quando se lhes aplica a medicação desensibilizante para ajudá-los a expurgar os fatores alérgicos. Assim, procuram primeiramente neutralizar nos seus pacientes os fatores decorrentes do ambiente tão contraditório, através de doses preventivas que desintoxicam e desensibilizam o psiquismo afetado pelos distúrbios da vida moderna, onde cresce cada vez mais a perturbação pelos motivos já apontados. Embora na vida atual tenham-se manifestado novos e múltiplos fatores de perturbações
que eram inexistentes, mesmo imprevisíveis no tempo de Hahnemann, todos os princípios do seu genial método de cura continuam a ser aplicados, cada vez com mais êxito. Os homeopatas modernos já puderam comprovar que o sistema terapêutico hahnemanniano possui um arsenal definitivo para atender a todos os tipos de indivíduos que constituem a escala humana, cujo êxito de cura, sem dúvida, dependerá de sua eletividade. Eis porque a homeopatia, como ciência exata e disciplinada por meio de regras perfeitas e derivadas de elevadas leis espirituais, não apresenta um padrão evolutivo diferente de sua doutrina original, pois já se consolidou em seu início sob inalterável qualidade espiritual. O seu progresso, portanto, se assim se considerar, há de ser pela sua eficiência em atender a maior quantidade de pacientes e variedades de sintomas, né? Porque o homeopata precisa conhecer profundamente a doutrina espiritualista codificada por Allan Kardec. Por quê? Porque, primeiro, a medicina homeopática é uma medicina que foi trazida por um espírito iluminado. Samuel Hahnemann, ele desenvolveu um tratamento médico, né, medicinal, trazido das altas esferas. Não é coisa assim baseada em ficar rico como os alopatas hoje, né, nas grandes empresas farmacêuticas, indústria farmacêutica, né, que levam em consideração, você vê, tem remédios aí que o governo federal tem que comprar porque não há como comprar aqueles remédios uma pessoa que recebe, que tem um padrão de vida razoável. É uma coisa absurda. E às vezes remédios que foram os seus elementos fundamentais foram trazidos da Amazônia, das plantas medicinais da Amazônia. Mas é isso. Ficamos aqui. Esse é o capítulo 81 do livro Fisiologia da Alma, do Espírito Ramatiz.